Olá, bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração focada de hoje. Vamos mergulhar num conjunto de textos bem interessante que trata de uma corrente teológica específica, o dispensacionalismo. Isso. E como essa corrente interpreta os grandes eventos históricos, né, dos últimos, 200 anos, fazendo uma conexão direta com profecias bíblicas. Exatamente. O material que a gente tem aqui para conversar, ele argumenta forte a favor de uma coerência assim notável, sabe? Entre o que está lá, escrito em certas profecias, e o jeito como a história moderna foi se desenrolando. Uhum. A ideia central é mostrar a plausibilidade, né? Talvez até para eles a inevitabilidade dessa visão dispensacionalista quando a gente olha para esses acontecimentos. Certo. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar esses argumentos principais que os textos trazem. Como que eventos que, todo mundo conhece, o retorno do povo judeu para a terra ancestral, a criação de Israel em 48, a reunificação de Jerusalém em 67. Eventos enormes, né? Exato. E até tendências globais mais recentes. Como tudo isso é visto por essa ótica específica, não como, acidentes da história, mas como cumprimentos literais mesmo de profecias antigas. Uhum. A tese que parece permear todo o material é essa, que a história recente, ela parece mesmo seguir um tipo de roteiro, né? Que já estava previsto, especialmente se a gente lê com essas lentes do dispensacionalismo. Ok, então, vamos lá, vamos desempacotar isso. Perfeito. E talvez, antes da gente entrar de cabeça nos exemplos históricos que o texto levanta, seja bom dar um passinho atrás, né? Só para contextualizar rapidinho o que é o dispensacionalismo para quem talvez não esteja tão familiarizado. Ótima ideia. Basicamente, assim, é um sistema de interpretação da Bíblia. E a grande marca dele é dar uma ênfase muito, muito grande na leitura literal, especialmente das partes proféticas. Literal mesmo. Literal. E, além disso, ele organiza a história bíblica e o jeito como Deus interage com a humanidade em diferentes dispensações. Imagina como se fossem períodos distintos, sabe? Com regras, responsabilidades específicas para cada época. Ah, entendi. Tipo fases. Literal, ela é absolutamente fundamental para a gente entender a força dos argumentos que vamos analisar hoje. Sem ela, essa conexão toda que o texto faz entre profecia e história, ela perde muito do peso, sabe? Faz todo sentido. E essa literalidade, então, já aparece com força total no Primeiro argumento que o material explora, que é a restauração de Israel, vista como uma evidência central, né? Quase irrefutável, segundo essa visão. Exato. O texto argumenta que esse retorno físico e político do povo judeu para a terra que eles consideram a herança ancestral deles, isso depois de quase 2 milênios de dispersão, a diáspora, isso não pode ser, minimizado como só mais um evento geopolítico. Não é só política, então. Para a perspectiva dispensacionalista que está descrita ali, não. A criação do Estado de Israel, lá em 1948, e talvez é um jeito ainda mais impactante para eles, a reunificação de Jerusalém sob controle israelense em 1967. Esses são vistos como cumprimentos diretos, literais mesmo, de uma gama enorme de profecias lá do Antigo Testamento. E o material chega a mencionar quais profecias? Ou quais profetas seriam esses que eles se baseiam? Sim, menciona. O texto cita bastante passagens de Ezequiel, sabe? Especialmente os capítulos 36 e 37, que falam daquela visão famosa dos ossos secos voltando à vida e da restauração do povo na sua própria terra. Ah, sim, conheço essa passagem. Também menciona Isaías, por exemplo, capítulo 11, que fala de uma segunda reunião dos exilados de Israel que viriam dos 4 cantos da terra. E Jeremias também, capítulos 30 e 31, que detalham uma nova aliança e o retorno do cativeiro. O ponto crucial que o texto fica martelando, sabe, é que esses eventos aconteceram contra, todas as probabilidades históricas. E no momento em que muitas outras correntes teológicas já tinham meio que espiritualizado essas promessas. Diziam que elas iam se cumprir na igreja, de forma simbólica, e não mais no Israel étnico, geográfico. Entendi. Então a força do argumento, do jeito que eles apresentam, está justamente nessa concretude, né? Não é uma metáfora, é um povo de carne e osso,
voltando para um lugar específico no mapa. Precisamente. E o que eu acho fascinante na análise que o texto faz é como ele conecta não só o evento político em si, mas toda a revitalização cultural e linguística. O renascimento do hebraico, por exemplo, como língua falada no dia a dia. Que é incrível, né? Uma língua ressuscitar, assim. Exatamente. Isso também é visto como parte desse cumprimento literal. É como se a profecia abrangesse a restauração completa da identidade nacional. E a reconquista de Jerusalém, em 67, essa ganha um destaque especial mesmo. Por quê? Qual a conexão específica? O texto liga ela diretamente à interpretação literal de uma fala de Jesus, lá em Lucas 21, versículo 24. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Para essa visão, o fato de Jerusalém, depois de séculos e séculos sob domínio de várias potências não judaicas, os gentios, voltar ao controle judaico é um sinal, assim, inequívoco. Um sinal de quê, exatamente? De que esses tempos dos gentios estariam chegando ao fim e que o foco profético de Deus estaria voltando para Israel, preparando o cenário para eventos futuros. Entendi. Essa ideia de um relógio profético que está centrado em Israel é bem marcante nessa interpretação que o texto apresenta. Mas a análise não fica só em Israel, né? O material parece que expande isso para observar tendências mais globais também. Sim, sim. E aqui é onde a interpretação dispensacionalista do jeito que o texto descreve começa a, digamos, conectar os pontos numa escala ainda maior. O material chama a nossa atenção para fenômenos bem contemporâneos, coisas que a gente vê no noticiário. Como o quê, por exemplo? A formação de grandes blocos de poder, supranacionais tipo a União Europeia, a crescente centralização e interdependência da economia globalizada. Todo mundo dependendo de todo mundo, né? Totalmente. E a tecnologia, imagino. Exato. O avanço exponencial da tecnologia, principalmente em comunicação e vigilância. Isso é visto como chave. E como que esses desenvolvimentos globais se encaixam nesse cenário profético que o texto descreve? Qual a ligação? O argumento que eles desenvolvem é que essas tendências não são aleatórias, sabe? Elas estariam, na verdade, criando a infraestrutura necessária para o surgimento de um futuro governo mundial. Governo mundial? Isso soa bem... Apocalipse, né? Pois é. Dentro da escatologia dispensacionalista, que é o estudo do fim dos tempos, né, essa unificação global é muito associada ao período de governo do Anticristo. Aquela figura que é descrita em livros como Daniel e, principalmente, Apocalipse 13, que teria controle político, econômico sobre o mundo todo. E o texto até menciona tentativas históricas de unificação, tipo a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra, e a própria ONU. Veem como precursora, sabe, passos intermediários nessa direção, mesmo que tenham sido limitados na época. A globalização de hoje, impulsionada pela tecnologia, seria vista como um mega acelerador desse processo. E o ponto-chave aqui, segundo o material, é que não seria preciso, digamos, forçar a barra na interpretação para ver essa conexão. Seria algo meio óbvio para eles. Exatamente essa é a perspectiva descrita. Que o dispensacionalismo não precisa ficar recorrendo a alegorias muito complexas ou simbolismos obscuros para entender esses fenômenos. A leitura seria mais direta, mais na cara. A Bíblia previu um sistema mundial unificado nos últimos tempos. Previu. E a história recente estaria convergindo de forma visível para a criação das condições que permitiriam um sistema assim. Sim. É como se a própria dinâmica da história moderna, com todos os seus avanços e crises, estivesse, mesmo que sem querer, construindo o palco para esses eventos finais. A tecnologia, por exemplo. Que você mencionou antes. Isso. A tecnologia que permite hoje monitoramento, controle econômico em massa. Aquela descrição simbólica lá em Apocalipse 13 sobre a marca da besta, né? Para essa visão, a tecnologia atual é o mecanismo literal que viabilizaria o cumprimento dessa profecia. Algo que, sei lá, intérpretes de séculos atrás nem conseguiriam imaginar de forma concreta. Nossa, essa conexão entre tecnologia atual e profecias tão antigas é realmente um ponto que chama muita atenção na argumentação deles. E seguindo essa linha de analisar o estado do mundo,
o texto também aborda um outro aspecto mais ligado à cultura, à religião, né? Sim, aborda. O material dedica uma parte importante para analisar o que ele descreve como um declínio moral e espiritual bem acentuado. E eles percebem isso especialmente nas nações que tiveram uma base histórica forte no cristianismo, tipo Europa, Américas. Entendi. O texto faz um paralelo direto entre as características que a Bíblia associa aos últimos dias e o que eles observam na sociedade de hoje. E quais seriam essas características? O texto cita passagens específicas da Bíblia para isso? Cita sim. Ele se apoia bastante numa descrição que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ali nos primeiros versículos. O apóstolo Paulo lista uma série de atitudes que marcariam esses tempos finais. Que tipo de atitudes? Olha, a lista é longa. Amor excessivo a si mesmo, que é o egoísmo, né? Avareza, amor ao dinheiro, presunção, soberba, desobediência aos pais, ingratidão, irreverência, falta de afeto natural, ser implacável, caluniador, falta de domínio próprio, crueldade, desprezo pelo bem, traição, atrevimento, vaidade e um amor maior pelos prazeres do que por Deus. Uau! É uma lista bem pesada. E além disso, o texto também foca muito na questão da apostasia, A apostasia seria o que exatamente? o abandono da fé genuína. O texto cita outras passagens que falam sobre um afastamento geral da sã doutrina nos últimos tempos. Então, a interpretação dispensacionalista, do jeito que está apresentado aí, não vê isso como uma surpresa ou um desvio inesperado da história, mas como algo que já estava previsto. Exatamente. A análise que o texto oferece é essa. Esse declínio moral que eles percebem, junto com as crises internas, as divisões, a confusão doutrinária que afetam partes da igreja institucional, nada disso é acidente de percurso. Uhum. Tudo isso é interpretado como sinais claros daquela apostasia que foi predita nas Escrituras. E dentro dessa lógica, esse enfraquecimento espiritual coletivo, essa perda de referência moral e religiosa, cumpriria um papel. Que papel? Para a aceitação de novas ideologias e, eventualmente, para aqueles eventos finais que a escatologia dispensacionalista descreve, tipo o surgimento do anticristo e o período que eles chamam de Grande Tribulação. Mais uma vez, o argumento central do texto é a coerência. A profecia, lida literalmente, descreve um cenário e a observação do mundo hoje parece confirmar esse cenário. Entendi a lógica que eles apresentam. Fica bem claro como essa perspectiva tenta conectar todos esses pontos. Mas como essa forma de ler a história e a profecia se compara com outras visões dentro do próprio cristianismo sobre o fim dos tempos? O texto chega a abordar isso? Aborda sim e de forma bem direta, na verdade. O material faz questão de contrastar o dispensacionalismo com outras duas grandes escolas de interpretação escatológica. Só para lembrar, escatologia é o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos. Certo. Essas outras escolas são o amilenismo e o pós-milenismo. Ok. Então, como que o texto diferencia o dispensacionalismo dessas outras duas visões? Qual é o ponto central da crítica? O argumento principal que o texto apresenta é que tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo precisariam recorrer a interpretações mais, digamos, simbólicas ou alegóricas ou não literais para conseguir acomodar certos eventos históricos recentes, especialmente aqueles ligados a Israel. Como assim? Dá um exemplo. O amilenismo, por exemplo, geralmente ele interpreta o milênio, aquele reinado de 1000 anos de Cristo que está lá em Apocalipse 20, como sendo a era atual da igreja, um reino espiritual que acontece agora. Ah, tá. Não um reino futuro literal. No Antigo Testamento, como cumpridas espiritualmente na igreja cristã. Então, o retorno físico dos judeus para a terra, a restauração de um Estado nacional judaico, isso se torna um evento mais difícil de encaixar diretamente nesse esquema, entende? Pelo menos essa é a crítica que o texto faz. Entendi. E quanto ao pós-milenismo? Qual seria a dificuldade que o texto aponta para essa visão? O pós-milenismo, que foi muito forte em séculos passados, ele tinha uma visão geralmente bem otimista da história. Acreditava-se que o mundo ia ser progressivamente cristianizado pela pregação do evangelho, e isso levaria a uma era de ouro, de paz e justiça antes da volta de Cristo. Uma visão bem diferente do que a gente vê hoje, talvez. Pois é.
O texto critica justamente isso, apontando para a realidade dura do século XX, agora do XXI. As guerras mundiais devastadoras, o Holocausto, a proliferação de ideologias totalitárias, a secularização crescente em países que eram cristãos e a própria apostasia dentro da igreja que a gente já mencionou. Uhum. Esses fatores todos, argumenta o material, acabam minando a credibilidade de uma visão de progresso moral e espiritual contínuo do mundo como um todo. O texto chega a usar uma expressão forte, fala em ginásticas interpretativas. Ginásticas interpretativas. Para descrever o esforço que, na avaliação deles, essas outras visões precisariam fazer para conciliar os seus pressupostos com o que aconteceu nos últimos 200 anos, especialmente a persistência e a restauração de Israel como nação e esses sinais de declínio moral global que eles apontam. Então, a perspectiva do texto é que essas outras visões teológicas precisam, de alguma forma, ajustar a interpretação para dar conta da realidade histórica que a gente observa, enquanto o dispensacionalismo supostamente não precisaria fazer isso, seria um encaixe mais natural. Essa é precisamente a alegação central. O argumento que o material defende com unhas e dentes é que o dispensacionalismo, por causa da sua ênfase na interpretação literal consistente das profecias, tanto as que já se cumpriram quanto as futuras, oferece um encaixe mais natural, mais direto, mais coerente entre o texto da Bíblia e os fatos históricos que a gente pode observar. Entendi. Não haveria necessidade, segundo essa visão, de ficar reinterpretando promessas que foram feitas para Israel como se fossem para a igreja, ou de espiritualizar eventos que são descritos de forma bem concreta, ou de ignorar tendências globais que parecem sim se alinhar com as descrições proféticas. A coerência interna e essa correspondência com a história seriam os grandes trunfos dessa abordagem, na visão deles. E essa literalidade toda se estende também para eventos futuros que, bom, ainda não aconteceram, tipo o arrebatamento, a tribulação. Esses conceitos são literais também para eles? Sim, absolutamente. Para a visão dispensacionalista que o material descreve, conceitos como o arrebatamento da igreja, aquela ideia de que os cristãos seriam retirados do mundo antes de um período de grande julgamento, e a própria tribulação, um período futuro, geralmente de 7 anos, de intensa aflição e juízo divino sobre a terra, Sim. nada disso é entendido como metáfora para experiências espirituais ou processos históricos contínuos. São vistos como eventos futuros mesmo, discretos, literais, que vão acontecer numa sequência cronológica bem definida. Uhum. O que o texto enfatiza é que essa perspectiva cria uma narrativa, sabe? Uma história contínua e inteligível que conecta o passado, as profecias e o cumprimento histórico parcial delas, o presente, os sinais dos tempos que eles vêm se intensificando, e o futuro, os eventos escatológicos que culminariam tudo. Faz sentido dentro da lógica deles. E para os adeptos dessa visão, cada conflito lá no Oriente Médio que envolve Israel, cada passo em direção a uma economia mais globalizada e controlada, cada mudança cultural que eles percebem como declínio moral, tudo isso reforça a convicção de que o roteiro profético está se desenrolando exatamente como esperado. É realmente uma forma muito estruturada de ler a história e até o noticiário do dia a dia. Vamos tentar, então, recapitular um pouco o que a gente analisou a partir desses textos. Vimos como essa interpretação dispensacionalista, do jeito que é apresentada, enxerga a história moderna, especialmente os eventos ligados à nação de Israel, as tendências globais de unificação e controle, e também as mudanças sociais e espirituais, como um cumprimento direto, literal mesmo, de profecias bíblicas específicas. Exato. E vimos também como o material que a gente analisou contrasta essa abordagem com outras visões teológicas sobre o fim dos tempos, né? O amilenismo, o pós-milenismo, argumentando de forma bem enfática a favor de uma maior coerência e fidelidade literal por parte do dispensacionalismo. Perfeito. É uma perspectiva que, tal como está descrita no material, oferece uma lente bem poderosa para interpretar os acontecimentos mundiais. Em vez de ver a história como uma sucessão meio caótica ou aleatória de eventos, ela enquadra tudo como parte de um plano divino, inteligível, que está em andamento e caminha para uma conclusão definida.
cada evento pode se tornar significativo dentro desse grande esquema. E qual seria, assim, a implicação prática? Ou a conclusão final que o texto tira dessa análise toda? Para onde aponta essa suposta coerência entre profecia e história que eles defendem tanto? Olha, a síntese final que o material apresenta é bastante clara. Se essa coerência toda entre a história recente e a leitura literal da profecia bíblica for aceita como válida, então a conclusão lógica para essa perspectiva é que a volta de Jesus Cristo estaria de fato próxima. Próxima como? Eles chegam a dar prazos? Não. Isso geralmente não acontece, e o próprio texto provavelmente desencorajaria a marcar datas. Mas a implicação é mais existencial, sabe? Leva a cultivar uma postura específica entre os cristãos. Que postura seria essa? Uma atitude de vigilância constante, o famoso ficar atento aos sinais. De esperança ativa, ou seja, confiança de que as promessas finais vão se cumprir. E de fidelidade prática, que é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo no dia a dia, mesmo em meio a um mundo que eles consideram em declínio. Entendi. Reforça-se muito a visão de que a história não é só um palco de forças cegas ou só humanas. Seria um instrumento sendo ativamente usado por Deus para cumprir as suas promessas de forma precisa no tempo que ele determinou. A ideia que eles transmitem é que cada sinal que se observa não é motivo para desespero, mas sim um lembrete daquele plano maior que vai culminar no retorno de Cristo, no estabelecimento do seu reino, o milênio literal, para a visão dispensacionalista, e no triunfo final da justiça sobre o mal. Entendido. De fato, uma visão de mundo bem completa, né? Que oferece sentido, oferece direção a partir dessa leitura específica da Bíblia e da história. Isso certamente nos deixa com o que pensar. Talvez uma questão final para a nossa reflexão, que vá um pouco além da gente concordar ou não com essa interpretação específica, independentemente de se abraçar essa ou qualquer outra moldura profética, de que maneira essa busca humana por padrões, sabe, por um sentido maior, por uma narrativa transcendente por trás dos eventos históricos, como que essa busca acaba moldando não só a nossa compreensão do presente, mas também as nossas expectativas e, quem sabe, até mesmo as nossas ações em relação ao futuro. É algo para a gente continuar pensando e explorando.